Chama geral aí, vamos conversar um pouquinho e falar sobre um assunto que Deus tem falado ao meu coração muito forte esses dias, que é na viração do dia. Então eu quero dar um bem-vindo a cada um que está entrando aqui nessa live. Graça e paz, galera, graça e paz aí a todos que estão entrando. Fico feliz de vocês estarem aqui comigo nessa tarde, né? Espero que entre bastante pessoas. Se não entrar, quem entrar, estamos aqui juntos e misturados. E vamos entrar num assunto falando um pouquinho sobre na viração do dia. E eu tenho uma palavra poderosa para o seu coração essa tarde, que Deus liberou meu coração. Porém, antes de tudo, eu quero cantar uma canção com vocês, enquanto o pessoal vai entrando aí. Pega o aviãozinho aí, manda para alguém que... Hoje nós vamos estar abordando sobre o chamado de Deus. Tá bom? Nós vamos estar falando um pouquinho sobre o chamado de Deus. Então, você que tem dúvida sobre o chamado, você que quer que alguém ouça sobre o que é um chamado nessa tarde, manda um aviãozinho para seu amigo, para a galera aí dos grupos aí, e vamos compartilhar aí, vamos bater um papo legal agora à tarde, tá bom? Enquanto isso, galera, vamos tocar um violãozinho, vamos cantar aqui, tá bom? Convido vocês a adorar comigo aqui um pouquinho e tamo junto. Em mim, se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece, o amor se ganha, graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus. Meu amado
achado nele, ser achado nele. É isso aí, galera. Vamos abrir nossas Bíblias aqui. Essa música é uma música muito poderosa. Eu queria compartilhar essa canção com vocês aí. E eu quero abrir aqui em Gênesis capítulo 3. E nós vamos estar lendo o versículo 8 e versículo 9. Que diz assim, vou ler aqui para vocês. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Quero frisar esse versículo novamente para você. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? A palavra que eu quero liberar para você essa tarde é que nós vamos começar uma série esses próximos dias, todos os dias, às 18 horas nós estaremos trazendo uma palavra e o nosso tema é viração do dia. E por que viração do dia? Existem aqueles que acreditam que esse encontro de Deus com Adão aqui na viração do dia, vai ter gente que vai falar que foi na viração de 5 horas da manhã para 6 horas da manhã, né? Porém, nós acreditamos mais no contexto que todo mundo fala, que é a viração do dia para a noite, aonde das 18 horas, né, das 17 horas às 18 horas é a viração do dia para a noite, aonde é o finalzinho da tarde. E eu quero falar com vocês que aqui está a história onde Deus está indo ao encontro de Adão e Eva. Acredito que todos conhecem a história, né, da queda do homem e que o homem comeu o fruto que Deus havia proibido e tal, e Deus falou que ele iria morrer. E eu não quero falar hoje sobre a morte, não quero falar sobre o fruto proibido, mas eu quero falar sobre o desejo do coração de Deus em se relacionar com o homem. E quando a gente entra no versículo 8, aqui fala que quando Deus estava vindo, caminhando pelo jardim na viração do dia, meu irmão, na viração do dia, Deus estava vindo se encontrar com o homem. E existem aqueles que dizem que Deus vinha todos os dias nesse horário. Eu sou daquele que acredita que não é bem assim. Eu acredito que a impressão que me passa é que Deus ele caminhava pelo jardim. E eu acredito, né, não está dessa forma escrito na palavra, mas eu acredito mais dessa forma, que provavelmente em alguns horários do dia Deus se encontrava com o homem, e entre eles na viração do dia. Então, num desses dias onde na viração do dia eu acredito que Deus decidiu procurar Adão, eu acredito que Deus decidiu procurar Adão, não é porque Deus não sabia onde Adão estava, não é porque Deus não sabia o que tinha acontecido. Na verdade, eu creio que quando frisa aqui que na viração do dia Deus foi procurar Adão nessa circunstância, é porque Deus sabia que Adão havia se desligado de sua presença. O homem, meu amado, ele foi feito por Deus para um propósito. Deus fez céus, fez terra, todos os dias foi criando coisas, como a gente vê no capítulo 1 e 2 de Gênesis. Depois a Bíblia diz que daí Deus pega e constrói, forma um jardim na região do Éden. Então nós temos até o costume de falar o jardim do Éden. Mas quando você lê, a Bíblia não vai falar jardim do Éden, vai falar o jardim na região do Éden. Ou seja, era um lugar guardado, um lugar secreto. E quando a gente fala de jardim, a gente fala de um lugar cuidado. Então aquele lugar foi um lugar cuidado por Deus, onde Deus forma o homem do pó da terra e insere o homem naquele ambiente. Naquele ambiente eu acredito que o homem ele foi separado para duas coisas, né, entre outras mais, mas duas coisas principais. Que Deus ele fala que o homem deveria dominar sobre os animais da terra e dominar sobre a criação. E a segunda coisa, eu creio que Deus faz aquele jardim, faz aquele ambiente para o homem se relacionar com ele. E esse tempo, né, no qual nós estamos em lockdown aí, por causa do Covid, né, esse ano de 2021,
Eu acho incrível o que está acontecendo pelo sentido do seguinte, queridos. Muitas pessoas falavam que não tinha tempo para orar, não tinha tempo para ler a palavra, não tinha tempo para estar com a família, não tinha tempo para buscar a Deus e se relacionar com Deus. E agora eu quero te falar que tempo nós estamos tendo em casa e o que nós estamos fazendo desse tempo. Uma das coisas que Adão faz, e eu não vou falar neste dia, nos próximos dias nós vamos estar falando, é sobre a transferência de culpa. Quando Deus pergunta para o homem por que ele pecou, por que ele fez aquilo, ele fala assim, a mulher que tu me deste. E uma das sequelas da queda, do pecado do homem é a transferência de culpa. E nos nossos dias de hoje, você sabe por que Deus está colocando nós dentro das nossas casas? Para mostrar para nós que nós não vamos ter desculpa para transferir culpa para o serviço, transferir culpa para o filho, para a esposa, para tudo que nós temos na vida, para falar, Deus, eu não tive tempo de te buscar, eu não tive tempo de estar contigo. Mas como eu falei, eu vou frisar, não é sobre isso que eu quero falar essa tarde, eu estou falando isso para contextualizar o que eu vou falar, né? Então Deus insere o homem nesse jardim para se relacionar, para ter um encontro com ele, e o homem cai, o homem peca, e de repente Deus está procurando o homem na viração do dia, e não é que Deus não sabia onde o homem estava, porque eu tenho plena convicção que Deus sabia onde o homem estava. Eu brinco às vezes de esconde-esconde com a minha filha, gente, e sabe, às vezes ela se esconde debaixo de uma mesa de vidro que a gente tem na nossa casa, ou às vezes ela coloca as almofadas em volta e dá para ver a cabecinha dela, né? Ali naquelas almofadas, quando ela está debaixo da mesa de vidro, pelo vidro a gente vê ela. E eu fico assim, né? Eu coloco a mão no rosto e falo, cadê a Heloísa? Cadê a Heloísa? Cadê a Heloísa? Eu não sei cadê a Heloísa, né? De repente eu puxo as almofadas, eu chego debaixo da mesa e faço um bum, e falo, aqui está a Heloísa. E daí para ela pensa que realmente ela estava se escondendo de mim. Só que eu o tempo todo estive vendo ela. E eu acredito que nesse versículo 8, quando fala que Deus estava procurando o homem na viração do dia, não significa que Deus não sabia, nem que Ele não estava vendo o homem. Eu creio que Deus estava mais à procura do seguinte, pedindo para o homem, para sair daquele ambiente que ele estava inserido, escondido. Tem como uma pessoa se esconder da face de Deus, meus amados? O salmista vai dizer, se eu subo ao mais alto monte, ali tu estás. Se eu descer ao mais profundo abismo, ali tu estás. Aonde eu estiver, o Senhor está. Como que Adão e Eva iriam conseguir se esconder da presença de Deus? Eu quero te dizer nessa tarde, você pode até tentar, mas você não consegue se esconder da presença de Deus. E nesse exato momento existe uma voz que está te chamando para um lugar de encontro. E lá em Apocalipse vai falar que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo aí. Quem tem ouvidos precisa parar para ouvir o chamado de Deus nesse tempo, para nós nos encontrarmos com Ele no secreto em nossos lares, com as nossas famílias. Deus, quando Ele estabelece Adão e Eva no jardim, a primeira coisa que Ele estabelece na face da terra é família, gente. E sabe por que Deus está nos colocando dentro da nossa casa? Para nós entendermos que nós precisamos ter uma transferência de coração e relacionamento com a nossa família. E nessa transferência de coração e relacionamento com a nossa família, nós podemos nos relacionar com Deus. Nós vivemos e nós temos um Deus que é um Deus relacional, não é um Deus de momento. Deus, ele não é como uma utopia ou como uma ficante que você fica, meu querido. A gente sabe que no meio da juventude acontece muito isso. O rapaz ou a moça sai para um local e fala, vou ficar, hoje eu estou a fim de ficar. Deixa eu falar uma coisa, Deus não é um Deus de ficar. Deus é um Deus de aliança. É um Deus de casamento. É um Deus que leva as coisas a sério. É um Deus que gosta de profundidade. Casamento fala de profundidade. Casamento fala de compartilhar de uma vida. Casamento fala de compartilhar de coração. Casamento fala de compartilhar das coisas boas e das coisas ruins. Dos momentos bons e dos momentos ruins. Casamento fala de cuidado. De nós termos o cuidado das coisas de Deus, e ao mesmo passo que nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida daquilo que diz respeito à nossa vida. Deus quer te mostrar algo nesse tempo, meu querido. Ele quer cuidar da sua vida, Ele quer cuidar das suas coisas, Ele quer tratar você como Jesus disse um dia. Jesus chegou ao ambiente e Ele falou assim, Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas. Quantas vezes eu quis te juntar como uma galinha junto os seus filhotes debaixo das suas asas, mas você fugiu para longe de mim. O que Deus está falando para nós nesse tempo?
Nós dentro das nossas casas, eu quero te colocar debaixo das minhas asas, eu quero cuidar de você, mas para eu te revelar isso, eu tive que te trazer para dentro dos seus lares, para que você possa parar para pensar e analisar o que eu quero para a tua vida. Agora o ponto crucial que eu quero falar nessa palavra essa tarde, está no versículo 9, que diz assim, ó: e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? Existe uma teologia que chama teologia de primeira menção. E todas as vezes que você for preparar uma palavra, meu querido, que falar sobre santidade, adoração, qualquer tema que você queira, a teologia de primeira menção, ela vai te ensinar, vai te instruir, vai te conduzir a algo. Você procurar a primeira vez que aquela palavra, ou que aquele trecho, aquele dizer foi mencionado numa história ou numa palavra. E daí a partir daquilo dali, você vai entender o sentido originário daquele contexto, daquela palavra ou daquela frase que foi falada. Então, a primeira vez que foi falado na Bíblia a palavra sobre o chamado foi quando Deus ele procura Adão e ele chama Adão. E quando eu leio isso aqui, chamou Deus a Adão, e chamou Deus, o Senhor Deus a Adão e disse, onde está? Cara, eu não imagino que Deus não sabia onde Adão estava. Eu imagino que Deus, ele tinha um lugar, talvez ali no jardim, aonde sempre ele tinha o costume de se encontrar com Adão. E eu acredito que Deus provavelmente chegou naquele lugar. Eu vou falar bem provavelmente porque, eu estou falando a probabilidade. A probabilidade era de Deus ter chegado num ambiente onde ele tinha costume de falar com Adão, de conversar com Adão, transferir o seu coração para Adão. Às vezes ele perguntava para Adão, falar, Adão, como é que foi seu dia? Como é que foi você plantar? Como é que você fez para fazer isso, para fazer aquilo e tal? Como é que foi esse período que você está dando nome aos animais? Porque a Bíblia diz que Adão foi designado a nomear toda a criação. Então, o chamado originário que Deus faz aqui é um chamado para um ambiente, para um lugar e para um relacionamento. Às vezes quando a gente pergunta assim para as pessoas, meu irmão, qual é o teu chamado? A pessoa fala assim, meu chamado é ser pastor. Outros vai falar, meu chamado é cantar, meu chamado é tocar. Meu chamado é mexer na mídia. Não, meu chamado é dançar, meu chamado é evangelizar, meu chamado é exercer alguma coisa profética, pastoral, apostólica. Mas deixa eu te falar uma coisa, isso não é chamado, isso é vocação. Dentro do nosso chamado, Deus quer que nós exercemos a nossa vocação. Pastor, e o que é o chamado então? O chamado, a primeira menção de chamado diz respeito a um ambiente, a um lugar. Chamado não é algo que eu faço, chamado é um ambiente que eu sou inserido. E nesse ambiente que eu sou inserido, eu me relaciono com o Pai, eu me relaciono com Deus. E deixa eu quebrar mais ainda um paradigma que sempre foi dito, desde a minha infância, que Adão era criatura de Deus e que as pessoas eram criatura de Deus. Nós só passamos a nos tornar filhos de Deus depois que Jesus veio e morreu por nós. Deixa eu falar uma coisa para vocês, isso é uma mentira. Quando a gente lê a genealogia de Jesus por intermédio de Lucas, lá vai falar que Adão era chamado filho de Deus. Quando a gente vai lá para Êxodo, quando Deus ele manda Faraó deixar o povo hebreu ir e sair da escravidão do pecado, da escravidão do que estava acontecendo ali, Eu falei escravidão do pecado, mas na verdade era escravidão, que havia uma imposição de Faraó sobre eles. Talvez hoje a sua realidade é a escravidão do pecado. Quando Deus manda ir, ele fala assim, Israel é o meu filho, o meu primogênito. Ele chama Israel de filho e de primogênito. Deus ele nunca viu o homem como criatura, Deus sempre viu o homem como filho. Nós é que às vezes agimos com Ele e tratamos as coisas dele como se nós fôssemos criatura, mas Deus sempre nos viu como filho. Então ele chega até o filho dele, Adão, e pergunta, cadê você, meu filho, que você não está no lugar que você deveria estar, de nós nos encontrarmos? O chamado de Deus para a tua vida nessa tarde, meu irmão, é um chamado de você ser inserido num lugar de encontro, relacionamento e intimidade com Deus. Dentro desse encontro, desse relacionamento, dessa intimidade com Deus, nós descobrimos a nossa identidade e nós somos afirmados da nossa identidade pelo nosso Pai Celestial. Quando nós somos afirmados na nossa identidade celestial, nós somos inseridos na nossa vocação. Jesus, antes dele cumprir a vocação dele como libertador, ele passa por algumas etapas. Entre elas, ele chega até João Batista e vai para ser batizado. Quando ele vai para ser batizado por João Batista,
A Bíblia diz que o céu se abre, o Espírito de Deus vem como pomba sobre ele, uma voz vem do céu, o céu se abre e uma voz fala assim: aí está o meu filho em quem eu tenho prazer. A partir daquele momento que Jesus é afirmado pelo Pai, que ele era o Filho e que ele tinha uma paternidade sobre ele, Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado, lá em Mateus capítulo 4 vai falar isso. Depois que ele sai do deserto, de Mateus capítulo 4, 40 dias sendo tentado por Satanás, aí ele começa a exercer a vocação dele. Aí Jesus desce e a Bíblia vai dizer que ele começou a fazer milagres, ele começou a anunciar o reino dos céus e ele começa a fazer aquilo pelo qual ele nasceu e foi vocacionado no Pai para realizar a libertação de todos nós, a redenção de todos nós e se tornar o nosso Salvador. Antes de você se tornar uma boca de Deus para essa geração, meu irmão, eu quero te dizer uma coisa: deixe o Pai te reafirmar diante de todos que você é um filho, afirmar para você, você é o meu filho, afirmar essa identidade de que você não é órfão, que você tem uma paternidade celestial. A partir do momento que nós entendemos a nossa paternidade, a nossa filiação, de quem nós somos filhos e quem é o nosso pai, né? E dentro disso eu abro um parêntese: Deus nunca deixou de ser pai. A queda do homem é que quebrou a filiação. Jesus veio para restabelecer a filiação e não a paternidade. Deus sempre foi pai, ele sempre será pai. Então a palavra que eu quero deixar para você essa tarde é que ouça o chamado de Deus para a tua vida nessa tarde. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo é isso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Essa tarde é uma tarde para nós ouvirmos o que o Espírito diz à igreja. E o que o Espírito está dizendo à igreja é o seguinte: eu te pus dentro do seu lar para que você me busque, para que você tenha tempo comigo. Porque quando nós o encontramos, nós somos afirmados e reafirmados na nossa identidade. Quando nós nos encontramos com Ele, logo nós vamos nos encontrar nele. Quando nós nos encontramos nele, nós entendemos que não é nada sobre nós, é tudo sobre Ele. Tudo que eu faço é para Ele, a minha vida é para Ele, o meu respirar é para Ele, tudo que eu vivo, tudo que eu sinto é para Ele. Meu tempo já está extrapolado e eu quero deixar essa palavra para você. Quero agradecer você que está aqui, meu irmão. Você que entrou nessa live, ouça esse chamado de Deus para a sua vida, de encontrar com Ele. E um beijo a todos. Amanhã às 18 horas, venha para cá de novo, vamos continuar esse assunto. Amanhã nós estaremos falando sobre mais um dos assuntos. E os assuntos que nós vamos estar tratando é transferência de culpa. Hoje nós falamos sobre o chamado. Nós vamos estar falando sobre o medo, sobre a ansiedade nos próximos dias, como que tudo isso desencadeou pela queda. Mas hoje nós ficamos por aqui. Vou pegar meu violãozinho e vou encerrar cantando uma música para vocês. E fiquem na paz. Amém? Um beijo a todos. Que Deus vos abençoe. Achado nele. Fiquem na paz. E ser achado.